Salve devs, aqui quem fala é Edson Maia, seu professor no curso de PHP 7. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com um dos pilares da programação orientada a objetos, que se chama polimorfismo. Ele geralmente é considerado por muitos como o mais complexo de ser compreendido. Mas pensem da seguinte forma: na aula anterior nós definimos que a classe pessoa era uma classe abstrata. Daí nós criamos um método abstrato chamado setDesconto. Esse método, por ser abstrato, ele obrigava todas as classes filhas a ter que implementá-lo. A classe funcionário fez a implementação do método setDesconto, declarando 10% de descontos. A classe cliente fez a implementação, declarando 5%. Observem, o mesmo método, ou seja, ele tem o mesmo nome, setDesconto, ele em objetos de tipos parecidos, que são funcionário e cliente, são objetos do tipo pessoa. O mesmo método apresenta comportamento diferente. Isso é o que a gente pode considerar como polimorfismo. No caso aqui, quando você tem um método como o setDesconto, que é um método abstrato na classe mãe, e nas classes filhas você reescreve esse método, você está fazendo um processo que a gente chama de sobrescrever ou sobrescrita. O PHP dá suporte para a sobrescrita. Porém, ele não dá suporte para sobrecarga, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente o que significa. Então, essa parte aqui que vem o nome do método e os atributos, a gente chama de assinatura do método. Métodos que têm a mesma assinatura, quando eles são escritos em classes diferentes, olha, mesma assinatura, setDesconto em pessoa, setDesconto em funcionário e setDesconto em cliente, todos eles têm a mesma assinatura, mesmo nome e mesmo tipo e quantidade de parâmetros. Se você escreve o mesmo método com a mesma assinatura, porém em classes diferentes, de um modo diferente, você está fazendo o que a gente chama de sobrescrita. A sobrescrita de método é um dos exemplos práticos do polimorfismo. O PHP não permite que você declare dentro de uma mesma classe métodos com o mesmo nome, por mais que você mude a assinatura, aumentando ou diminuindo a quantidade de parâmetros. Por exemplo, se eu vier aqui e for declarar novamente o método setDesconto, porém dizendo que eu vou passar um float que vai se chamar desconto, isso aqui não é permitido no PHP. Observem que ele vai exibir a mensagem: não pode redeclarar setDesconto da classe cliente. Se você escreve um método com o mesmo nome, mas com uma quantidade de parâmetros diferentes, você faz o que a gente chama de sobrecarga de método. O PHP não dá suporte para sobrecarga. Caso você queira algo semelhante à sobrecarga, o que você pode fazer é copiar o método e fazer uma pequena diferenciação no nome. Observem que a assinatura do método é parecida, setDesconto e setDesconto percentual, ela é parecida. Só que aqui a gente não passa nenhum parâmetro e nesse outro aqui a gente passa o parâmetro que é um dado do tipo float. Então no PHP nós não temos o suporte para o que a gente chama de sobrecarga de método, que é você declarar um método com assinatura parecida dentro da mesma classe, mudando apenas ali o tipo e quantidade de parâmetros. Para a gente fixar melhor o conceito de polimorfismo, na classe pessoa, eu vou declarar um método público que será abstrato, que eu vou usar para chamar um método mágico chamado toString, que ele irá me retornar um dado do tipo string. Como ele é um método abstrato, eu não sou obrigado a implementá-lo aqui, eu sou obrigado a implementar nas classes filhas. Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou colocar o código lá nas classes funcionário e cliente e volto para comentar. Aqui na classe funcionário, nosso método toString, ele basicamente vai escrever nome, idade, endereço, passando o nome do logrador, o número, o bairro, informando o cargo e o salário do funcionário. Isso que nós acabamos de fazer, a gente chama de sobrescrever ou sobrescrita de método. Essa sobrescrita de método a gente fez porque, ao declarar um método abstrato aqui na minha classe mãe, eu sou obrigado a implementar nas classes filhas. Quando você implementa um método, você está reescrevendo ele, você está escrevendo por cima dele.
Aqui nessa implementação, a gente está aplicando o conceito de polimorfismo, ou seja, um método ele tem formas diferentes em classes diferentes do mesmo tipo, ou seja, pessoa, funcionário e cliente são tudo objetos do tipo pessoa, porém tem métodos com comportamentos diferentes. Daí vem o conceito de polimorfismo. Aqui na classe cliente nós temos algo semelhante. Eu também coloquei o método toString, só que ao invés de escrever o cargo e o salário, aqui embaixo a gente escreve a data de nascimento e a renda. Então, nós temos aqui a aplicação prática do conceito de polimorfismo, reforçando o que a gente já havia estudado na aula anterior. Porém, tem alguns detalhezinhos que a gente ainda precisa enfatizar. Eu vou salvar aqui, vou startar o meu servidor e vou lá no meu navegador atualizar o meu código. Por enquanto, só temos erros aqui embaixo que são erros do código anterior. Então, se eu voltar lá no meu arquivo index, eu tenho algumas linhas que foram colocadas para a gente ter acesso direto às informações, só que isso aqui já não funciona mais. Então eu vou fazer um comentário em bloco aqui nesse trecho do código, para que quando a gente atualize lá, não fiquem mais aparecendo os erros aqui embaixo. Então, eu preciso testar para ver se o método toString está funcionando de fato. Então eu vou dar aqui um espaço. Eu tenho aqui funcionário e cliente. Então, abaixo de funcionário e abaixo de cliente, eu vou testar para ver se o método toString está funcionando mesmo. Então, funcionário 1, eu vou setar aqui o método toString. Só que para que isso apareça em tela, obviamente eu tenho que usar um comando echo, tá? Vou fazer aqui um echo só para poder acrescentar uma linha horizontal. E vou fazer o mesmo processo para eu poder escrever os dados aqui do cliente 1. Então, funcionário 1 eu estou setando o método toString, cliente 1 eu estou setando o método toString. Salvei, vou lá para o meu navegador, vou atualizar. Observem que vai aparecer aqui para mim algumas mensagens que são super importantes. Propriedade indefinida em funcionário, nome, na linha 42, propriedade indefinida, idade, na linha 43 e propriedade indefinida na linha 44. Isso aqui acontece por uma questão super simples. Na minha classe pessoa, se os meus atributos nome, idade e endereço são private, eles só podem ser acessados pela minha classe mãe. Nas filhas a gente herda, mas a gente não pode ter esse acesso a não ser que a gente mude para o atributo de visibilidade que a gente chama protected. O modificador de visibilidade protected define que o atributo ele pode ser acessado e alterado na classe mãe e pode ser também acessado e alterado nas classes filhas. Então, a partir do momento que eu declaro que nome, idade e endereço são atributos com modificador de visibilidade protected, eles são protegidos para a classe mãe e para as classes filhas. Feito isso, volto lá no meu código, vou atualizar. Observem que apareceu só um erro aqui, porque eu tenho que observar aqui na minha linha 47, a minha propriedade data de nascimento também está indefinida. Isso lá na minha classe cliente. Tenho que observar lá no meu código o que está acontecendo. Então, data nascimento, ele diz que não está aparecendo, é porque eu coloquei data nasce, é data nascimento. Faltou só complementar aqui. Data nascimento. Alterei, atualizei, não tenho nenhum problema. Observe, esse primeiro objeto aqui que está escrito com o toString é o funcionário. Esse segundo objeto que está sendo escrito aqui é o cliente. Na aula de hoje, nós aprendemos que, ao declarar métodos abstratos na sua classe mãe e obrigar as classes filhas a implementar, você está trabalhando na prática o conceito de polimorfismo, obrigando que as classes filhas façam a sobrescrita do método. E vimos também que no PHP nós não temos suporte para um outro recurso do polimorfismo que a gente chama de sobrecarga de método, que é, dentro de uma mesma classe, você declarar métodos com um nome igual, porém com uma quantidade ou tipo de atributos diferentes. O PHP tem suporte para você escrever o mesmo método em classes diferentes, apresentando comportamentos diferentes. Nós vimos também a importância da definição
do modificador de visibilidade protected. Nós já havíamos trabalhado isso na aula anterior sobre abstração, só que não tinha ficado bem claro. Nesta aula, com certeza deve ter ficado muito mais claro, que se você define um atributo como protected, ele pode ser alterado e acessado na classe mãe e nas classes filhas. Na próxima aula, nós vamos aprofundar um pouco mais os conceitos de programação orientada a objetos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e assinar o canal. Salve devs, até a próxima!